Bíblia aberta na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 a seguir, que nos diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Paizinho querido, nos reunimos nesta noite neste santo lugar para ouvir a Tua voz. Queremos ser tratados por Ti, Senhor. Queremos ser alimentados na unção do Teu Espírito Santo. Queremos que o Senhor venha falar ao nosso coração, ó Deus. Queremos que o Senhor nos ensine a Tua perfeita vontade, ó Pai. Queremos que o Senhor trabalhe de uma forma extraordinária na nossa vida, a ponto, Senhor, de nós sentirmos o Teu afago, sentirmos o Teu carinho, sentirmos a Tua unção sobre nossas vidas. Por isso, Deus, que desapareça o homem e que cresça o Teu poder em nosso meio. Não queremos, Senhor, ouvir um discurso persuasivo das palavras da sabedoria ou do homem, mas queremos ver uma demonstração do Espírito Santo, do poder de Deus. Por isso, meu Pai, eu me coloco nesta hora diante de Ti, usa de misericórdia, Senhor, e eu te peço, por favor, Espírito Santo, fala com o Teu povo, e a glória e a honra sempre daremos a Ti, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Temos falado de Jesus todos os dias. Você tem vindo à igreja, você tem congregado e você tem ouvido falar de Jesus todos os dias. Há pessoas com décadas de igreja, há pessoas que nasceram agora há poucos dias aceitando Jesus, há pessoas que estão aqui que ainda não aceitaram a Jesus, não conhecem a Jesus, não sabem quem é Jesus. Todos nós temos uma noção, queremos entender quem é Jesus, mas não conhecemos a profundeza do seu chamado, não conhecemos a sua natureza na intimidade. Falamos que Jesus cura, falamos que Jesus liberta, falamos que Jesus transforma vidas, salva, perdoa, mas precisamos conhecer na essência da palavra de Deus quem é Jesus, o que Ele fez, para podermos entender o grande amor de Deus sobre as nossas vidas, para entendermos a maneira que Deus nos amou, porque quando a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, isso é de uma grandeza extraordinária. Mas para entendermos esta grandeza e entendermos esse amor, nós precisamos saber quem é Jesus. E os versículos que nós acabamos de ler, eles retratam claramente, nas profundezas da Bíblia Sagrada, toda a história,
desde o princípio da Bíblia até o último livro da Bíblia Sagrada, de quem é Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. A Bíblia diz no versículo de número 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus, ele não quis ser igual. João escreveu no capítulo de número 1 do evangelho narrado por ele: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Percebam, amados, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, ele não nasceu há 2000 anos atrás, ele está desde o princípio da existência de todas as coisas. A palavra de Deus diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele. Então nós vamos lá nos primeiros capítulos da Bíblia Sagrada e entendemos que quando Deus disse assim: façamos a terra, façamos os animais que povoam a terra, os peixes do mar, separamos as águas do mar e da terra. Quando Deus fez todas as coisas, Jesus Cristo estava com ele. Quando Deus faz o homem, a Bíblia Sagrada diz que Deus pega o homem do pó da terra e ele usa o verbo na terceira pessoa. Ele não disse eu vou fazer o homem, ele disse façamos, porque ele não estava só. Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali, presentes naquele momento. Jesus estava ali presente com ele, no início da construção de todo o universo, no início da criação do mundo, ele estava presente com Deus, e não somente estava presente com Deus, ele era Deus. Imaginem, senhoras e senhores, o Todo-Poderoso ali, criando todas as coisas. Quando nos reportamos a Cristo, vemos um Cristo crucificado que muitos fazem imagens e o colocam pendurado sobre as paredes, um Cristo crucificado ali pregado. Mas, meus amados, eu quero dizer a todos vocês que estão presentes aqui neste santuário esta noite, que no princípio de todas as coisas, ele estava com Deus, ele criou todas as coisas com Deus, e ele era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos caminhando pela Bíblia Sagrada e nós encontramos determinadas situações. Nós encontramos, por exemplo, Josué, quando ele recebe o chamado do Senhor, e a Bíblia Sagrada diz que Josué ele se distancia para orar, e quando ele se distancia para orar, diz a Bíblia Sagrada que aparece um varão. A Bíblia diz que aquele varão estava cingido de vestes talares, e cingido de vestes talares com uma espada afiada desnuda na mão. Ele desafia Josué, e Josué olha para ele e pergunta: declara-me se és um dos nossos ou um dos nossos inimigos. E aquele homem responde a Josué: nem dos vossos inimigos, porquanto venho como príncipe do exército celestial. Descalça as tuas sandálias, porque o lugar onde pisas é terra santa. Oh, glórias a Deus! A humanidade nunca esteve sozinha. A humanidade sempre teve a presença bendita de Jesus Cristo. Quando a Bíblia Sagrada fala o anjo do Senhor apareceu, fala de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor apareceu para Manoá, pai de Sansão. Só que esse anjo do Senhor que a Bíblia fala não tem asas, em forma de homem. Era Jesus Cristo. A Bíblia diz que o povo estava oprimido, cativo por causa do pecado. E aparece o anjo do Senhor para Manoá, pai de Sansão, para levantar um libertador que vai libertar o povo da garra dos filisteus. A Bíblia diz mais,
A Bíblia fala que Jesus, ele esteve desde o primeiro livro da Bíblia até o livro do Apocalipse, sempre presente com a humanidade. Nós poderíamos citar e mostrar versículos a versículos aqui nesta noite, aonde a presença bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aparece, para que você possa entender que não andamos só, que não caminhamos sozinhos, que nossa vida ela é guiada pelo Senhor, que o Senhor está presente conosco em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você pensa que em algum momento da sua vida você está só, você não está só, porque Cristo Jesus se faz presente na sua vida. No livro de Daniel, a Bíblia fala que 3 crentes fiéis, Misael, Ananias e Azarias, que tiveram os seus nomes trocados por nomes de deuses babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 homens não quiseram se curvar diante de uma imagem de escultura que o rei Nabucodonosor erigiu. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. A Bíblia diz claramente no livro de Êxodo, quando Deus dá o primeiro mandamento da palavra de Deus, a partir do versículo de número 1: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus ou debaixo da terra. Não se prostrarás a elas, nem a elas servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus zeloso. Louvado seja Deus. Mas a mania de criar imagens já vem desde a antiguidade. E Nabucodonosor erigiu uma estátua enorme. Segundo a Bíblia Sagrada, a estátua era dele mesmo. E ele determinou: todo mundo vai se curvar diante dessa imagem e vai adorar essa imagem. E esses 3 homens disseram: não, nós não adoraremos a sua imagem. Então ele mandou aquecer a fornalha de fogo ardente, uma fornalha que havia ali. Ele mandou aquecer 7 vezes mais, e ele ordenou que fossem lançados esses 3 crentes fiéis dentro dessa fornalha de fogo. E a Bíblia diz que aqueles que foram lançar estes 3 homens na fornalha, quando eles se aproximaram e abriram a porta, o calor era tão intenso que eles caíram mortos. E esses 3 homens entraram na fornalha. E de longe Nabucodonosor olhava e dizia: não foram os 3 homens, apenas 3, lançados na fornalha? Como é que eu estou vendo 4? E o 4 tem o aspecto do Filho do Deus Todo-Poderoso. Meu amado, minha amada, você pode estar passando por momentos difíceis na sua vida, você pode estar sendo perseguido, caluniado, as pessoas podem estar levantando-se contra ti. De repente você foi levado ao deserto de Deus, e você está no momento de aflição. Quem sabe a enfermidade aflige a sua vida, ou talvez você esteja com problemas financeiros. Eu quero dizer bem claro para você aqui nessa noite, que você não está sozinho, que Jesus Cristo está presente para abençoar a sua vida nesse momento de dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não te deixa só. Nós lemos na Bíblia, em Filipenses 2:5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Tem esse sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. É isso que eu quero que você entenda aqui. Ele tinha tudo. A Bíblia fala que 2 homens tiveram uma visão de Cristo: Daniel e João. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 4 a seguir, e no livro do Apocalipse, a Bíblia diz bem claramente, a Bíblia diz, eles narrando a visão: eis que víamos
um semelhante ao Filho do Homem. Seu rosto era resplandecente como o sol, seus olhos como duas tochas de fogo, o brilho das suas pernas e dos seus pés como o brilho do bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Já pensou o corpo que ele tinha lá no céu? É um corpo cheio de glória, é uma eternidade, é o Senhor dos senhores, é o príncipe dos exércitos celestiais. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus olha para a terra, e quando Deus olha para a terra, Ele olhando para a terra, Ele não encontra um justo sequer. Todos pecaram. A Bíblia diz que aquele que diz eu não tenho pecado é mentiroso. Todos os homens pecaram. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você não é salvo por mérito seu, você pecou. Você não é salvo pelas ações que você toma todos os dias, porque todos os dias você peca. Você peca com maus juízos que você faz de pessoas, com julgamentos que você tece de pessoas. Você peca com os teus olhos por coisas que você cobiça. Você peca com os teus ouvidos por coisas que você ouve. Somos pecadores. Não somos salvos por mérito nosso. Não somos resgatados por aquilo que fazemos. Deus olha para a terra e não encontra na terra um homem sequer justo. Deus já havia destruído a terra por causa da iniquidade do homem. Deus já havia destruído Sodoma e Gomorra por causa da iniquidade do homem. Deus já havia separado todos os continentes da terra por causa da Torre de Babel, por causa do pecado do homem. E Deus havia prometido que não destruiria mais o homem. Agora Deus precisa preparar uma salvação para o homem. Segundo a lei mosaica, os rituais da lei ensinavam que deveria ter um sacrifício sobre o altar. Se imolava um cordeiro, um casal de pombinhos, dependendo do pecado que a pessoa houvesse praticado, e ali aquele sangue era espargido para que o sangue daquela pessoa não fosse derramado. Mas não existiria holocaustos suficientes por sobre a face da terra para que fossem feitos pelo pecado da humanidade. Não existiria. E Deus olha para a terra, e olhando Deus para a terra, Ele começa a pensar: eu preciso preparar um plano de salvação para o homem. A quem enviarei? Ele olha para os seus arcanjos. Você vai, Miguel? Eu não sou digno, Senhor. Você vai, Gabriel? Não, eu não sou digno, Senhor. Em Apocalipse está escrito: ele vem sentado sobre um cavalo branco, na sua cabeça uma coroa escrita Rei dos Reis, na sua coxa um manto salpicado de sangue escrito Senhor dos Senhores. Ele vem, ele desce do cavalo e olha para o Pai e diz assim: Pai, estou aqui, envia-me a mim. A palavra esvaziar-se significa diminuir. A palavra esvaziar-se significa tirar algo que eu tenho e dar para os outros. A palavra esvaziar-se significa despojar-se, colocar de lado. A Bíblia diz que ele se esvaziou, sendo em forma de Deus, ele se esvaziou da sua glória. Sendo em forma de Deus, ele deixou a sua glória. Ele desce do cavalo, entrega as rédeas do cavalo. Ele tira o manto salpicado de sangue, entrega o manto. Ele tira a coroa, entrega a coroa. E diz: Pai, foi dito lá no primeiro livro da Bíblia que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu estou aqui, Pai.
envia-me a mim. Eu estou presente aqui, podes me enviar. Nesse momento, começa uma manifestação do Espírito Santo. Aquele que era imortal, ele começa a ser transformado, e ele é introduzido no ventre de uma mulher chamada Maria. Ele se esvaziou desta forma. Ele desceu lá dos céus. Chega de vermos nosso Jesus como aquele Jesus pendurado na cruz. Vamos começar a lembrar dele como um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, que do alto da sua glória olhou para nós e viu que nós não teríamos salvação, e nos amou a ponto de se submeter a uma transformação de um ser imortal num ser mortal, para vir a esse mundo provar que nós temos condições sim de sermos perdoados pelos pecados e pelas iniquidades que praticamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é mais ou menos assim: o príncipe dos exércitos celestiais, quando ele vai nascer, ele já não nasce numa maternidade, num hospital de luxo, ele nasce numa humilde manjedoura, lá entre o gado, entre os animais domésticos. É ali que ele nasce, na pobreza. Desde pequenininho ele foi perseguido. A Bíblia diz que quando Herodes soube que o Messias havia nascido, ele mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. E se cumpriu a profecia, houve choro em Ramá. Raquel chorava pelos seus filhos. Mataram todas as crianças, e José fugiu com o menino Jesus para o Egito. Desde criança ele foi perseguido. Jesus aparece novamente no cenário bíblico aos 12 anos de idade. A Bíblia diz que vai acontecer o recenseamento, vão contar o povo. José e Maria, como são obedientes à lei, eles vão a Jerusalém. E quando eles chegam a Jerusalém para que o povo fosse contabilizado ali, o menino desaparece. De repente encontram o menino Jesus dentro da sinagoga, 12 anos de idade. Na frente dele, os principais da sinagoga, os grandes pastores, doutores e sábios daquele tempo, sentados olhavam para ele, e ele lhes ensinava as escrituras. E aqueles homens perguntavam: da onde te vem tanta sabedoria, menino? Da onde? E ele respondia: essa sabedoria não é minha, mas essa sabedoria é dada pelo meu Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Há muitas pessoas que dizem assim: dos 12 aos 30 anos ele desapareceu. E eu digo para vocês que é mentira. Ele não desapareceu. Jesus era conhecido como o carpinteiro de Nazaré. José era um homem idoso. Ele casou com Maria. Maria era uma mulher jovem, porém ele era idoso. E provavelmente, a Bíblia não fala, mas ele deve ter morrido cedo. Jesus era o unigênito de Deus, mas o primogênito de Maria. E a lei dizia que quando o pai falecia, o filho tinha que sustentar a família. E ele deu duro. Ele era um homem de mãos calejadas. Ele construía casas, ele fazia móveis, ele trabalhou para sustentar os seus irmãos, trabalhou para sustentar a sua família. Dos 12 aos 30 anos de idade, o carpinteiro de Nazaré ficou conhecido pelo trabalho que ele desenvolvia. A maioridade hebraica se conquistava aos 30 anos de idade. E ele chegou aos 30 anos. Até então ele estava submisso à sua mãe. Quando ele se tornou maior de idade, ele olhou para Maria e disse: Maria, eu tenho uma obra a realizar, Maria.
eu preciso cuidar do serviço do meu Pai que está no céu. E agora ele sai para pregar a palavra de Deus. Ele inicia o seu ministério. O primeiro milagre que ele opera é num casamento, nas bodas de Caná da Galileia, quando ele transforma água em vinho, provando que existe sim uma transformação, que nós podemos ser transformados, que homens pecadores podem ser sim modificados, que pessoas que cometem adultério podem sim ser transformadas, que homens que têm vícios nas drogas, na bebida, na promiscuidade, na lascívia, nos pecados deste mundo, na homossexualidade, eles podem ser transformados pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus transforma a água em vinho e sai anunciando a palavra. Ele cura os leprosos, ele levanta os paralíticos, ele abre os olhos dos cegos, ele expulsa os demônios. Por onde ele passa, as pessoas olham para ele e veem as maravilhas de Deus se operando, e multidões começam a segui-lo, e ele começa a ensinar os princípios de Deus. Ele começa a ensinar que nós devemos viver em paz. Ele começa a ensinar que nós devemos amar aos nossos inimigos. Ele começa a ensinar que nós não devemos julgar o nosso próximo. Ele começa a ensinar que nós devemos ter uma vida diferenciada, uma vida de santificação, uma vida mudada, uma vida transformada. E ele vai até João Batista. Quando ele se aproxima de João Batista cai de joelhos e diz assim: eu que deveria ir a ti, e tu vens a mim. E Jesus diz assim: olha, convém cumprirmos a justiça de Deus, e nos dá o exemplo, e é batizado nas águas por João Batista. Aquela hora João Batista tem uma visão, e vê o Espírito Santo descer sobre Jesus, em forma corpórea de uma pomba. E Jesus continua anunciando o Evangelho. Não pecou, não errou, não fez mal nenhum. Em jejum levado pelo diabo ao deserto, ele não pecou, estava alicerçado na palavra de Deus. Mas existia um motivo para ele ter vindo até este lugar. 700 anos antes do seu nascimento, Isaías profetizou dizendo: ele vem subindo como um renovo. Capítulo 53, ele vem subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem nós escondíamos o rosto, não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele precisava ser castigado no meu e no seu lugar. Ele precisava sofrer pelo meu e pelo teu pecado. Ele pega Pedro, Tiago e João e leva para um jardim chamado Jardim do Getsemane. E quando ele chega no Getsemane, ele separa 3 discípulos, o restante fica distante. A Bíblia diz que ele se distancia ao tiro de uma pedra. E quando ele se distancia ao tiro de uma pedra, cerca de 50 metros, ele começa a orar. E a Bíblia Sagrada diz que ali naquela oração ele começou a orar, e o terror e o pavor que ele sentia eram tão grandes, que ele suava enormes gotas de sangue. Muita gente diz assim: ele suava sangue porque ele sabia o que ele ia passar, ele sabia que ele ia ser chicoteado, ele sabia que ele ia ser crucificado, então ele estava com medo. Eu digo que não. Jesus nunca teve medo da cruz.
Jesus nunca teve medo de pagar pelos nossos pecados. Ele não teve medo dos açoites. Mas naquela hora, os homicídios que nós praticamos, os adultérios que nós praticamos, as mentiras que nós contamos, os furtos que um dia nós praticamos, a nossa avareza, os nossos juízos, as nossas iniquidades, e não somente as nossas, as iniquidades de todos aqueles que me ouvem agora através da internet, as dificuldades de todos aqueles que já nasceram e já morreram, os pecados praticados por esta pessoa, todos estes pecados estavam sobre ele. Imagina só. Porque se você não acha que tem, você acha que não tem salvação, que não tem perdão para esse que adulterou, pecou, matou, roubou, prostituiu, não. Se ele aceitar Jesus e se arrepender do seu mau caminho e propor no seu coração levar uma nova vida, ele é lavado pelo sangue de Jesus, ele é perdoado os seus pecados, e existe sim salvação para o mais vil e cruel pecador, para aquele que matou a própria mãe, o matricida, para aquele que matou o próprio pai, o parricida, para aquele que se prostituiu, foi homossexual. Existe sim salvação, se ele aceitar Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus, ele é lavado, remido e transformado pelo poder de Deus. A Bíblia diz que ele levantou e disse: Pai, se tu podes, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, e sim a tua vontade. E diz a Bíblia que ele voltou, pegou os discípulos, e eis que quando ele se aproximava do lugar onde estavam os outros discípulos, um dos seus discípulos veio, o abraçou e o beijou no rosto. A dor de ser vendido, irmãos. Lembrem-se, eu vou passar agora a narrar uma história triste, mas lembrem-se que eu falei que o autor dessa história triste era o Deus Criador de todas as coisas, que se despojou de tudo e fez-se homem, e ele vai passar por essa situação para que você tenha perdão do seu pecado, para que eu tenha perdão do meu pecado, porque tudo isso não era para ele passar, era para mim passar, porque na verdade fui eu que errei e que pequei. A dor da traição, quando o seu discípulo, que aprendia os seus pés, vem e o vende por 30 moedas de prata. Eles prendem o Filho de Deus, eles levam a um lugar chamado pretório. Nesse lugar, pastor Luiz, um soldado romano vem, coloca um capuz sobre a cabeça dele, e diz a Bíblia que esse soldado bate em seu rosto de punhadas, ele dá socos e diz: profetiza, homem, quem foi que te bateu? Jesus naquele dia não respondeu, mas chegará o dia em que se assentará o juízo de Deus por sobre a face da terra, e todos aqueles que não foram resgatados e comprados pelo sangue de Cristo e que não aceitaram Jesus, comparecerão diante do juízo de Deus. E quando esse soldado romano comparecer diante do tribunal de Cristo, Jesus Cristo vai olhar para ele e vai dizer assim: foi você que me bateu. Assim como ele vai olhar para muita gente que não se rende ao Evangelho, que proíbe os seus filhos de vir à igreja, que proíbe o seu cônjuge, a sua esposa, de vir à igreja e de servir a Deus, que questiona e que murmura o tempo todo dos cristãos, fala mal, vão comparecer diante do tribunal de Cristo, e Cristo vai dizer assim: você é aquele que somente negava o meu nome, e além de negar o meu nome, ainda impedia aqueles que me amavam de se aproximar de mim.
Ele passou a noite inteira apanhando. Pela manhã ele foi levado a Pilatos, para que Pilatos fizesse o julgamento. Pilatos não quis julgá-lo, mandou Herodes. Herodes o recebeu, olhou para ele e disse assim: nossa, eu queria tanto te conhecer. Falam tanto dos milagres que você faz. Faz um milagre agora para mim ver. Há pessoas que querem primeiramente ver milagres antes de entregar o seu coração a Cristo. Há pessoas que estão na igreja única e exclusivamente porque ouviram um dia que alguém prosperou, porque viram um dia que alguém modificou, porque viram um dia que alguém foi curado. Vem atrás da cura, vem atrás da libertação, vem atrás da prosperidade, mas esquecem que neste lugar aonde nós pregamos o evangelho, nós pregamos primeiramente a salvação. Se você for salvo, se você entregar sua vida a Jesus, se você se colocar na presença dele, todas as demais coisas seguirão. Jesus não fez milagre algum, ele mandou de volta a Pilatos. Quando ele chega a Pilatos, a mulher de Pilatos diz assim: olha, toma cuidado o que você vai fazer com esse homem, que ele é justo. Cuidado, hein? Esse homem é um homem justo. E Pilatos então diz assim para os judeus: olha, vou mandar açoitá-lo. Ele é levado para ser açoitado. Veja bem, ele estava sendo açoitado por fazer o bem. O chicote que açoitaram Jesus se chama azorrague. Ele tem vários tentos. Na ponta de cada tento tem 2 elementos: um pedaço de chumbo e um pedaço de osso seco de carneiro. O chumbo corta e o osso de carneiro arranca a pele. Aqueles soldados estavam possessos pelo demônio. Não existia o número de chicotadas. O seu corpo foi dilacerado literalmente. Foi rasgado aos golpes do chicote. E a Bíblia diz assim: como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Ele não disse um ai. Não teve parte do seu corpo. Por isso que Isaías disse assim: não tinha parecer nem formosura. Porque Isaías viu ele na cruz, ele estava desfigurado. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o mais desprezado e indigno entre os homens. Aquelas chicotadas eram pelos meus pecados. Ele apanhava no lugar da humanidade. Ele não precisava estar ali. Ele disse: eu vou por amor a ti. Eu vou pagar o preço no teu lugar. É por isso que eu estou indo. Eu estou indo porque eu quero abrir uma porta para você. Eu quero abrir uma porta para os cidadãos da cidade de Navegantes, no estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu quero abrir uma porta para aquele povo, para que eles saibam que eu os amei de tal maneira, que apanhei daquela forma por amor a eles. Trouxeram ele de volta para Pilatos. Seu corpo já não se coordenava bem. Colocaram sobre as costas dele um manto, colocaram uma coroa de espinhos. Coroa de espinhos, os espinhos tinham 2,5 polegadas cada um de comprimento. Eram espinhos venenosos do deserto. Eles soltaram aquela coroa de espinhos, e a Bíblia diz que o soldado bateu com uma cana na cabeça dele, para os espinhos enterrarem. Eu imagino a dor de Cristo.
quando Pilatos, na sua última tentativa para inocentá-lo, chama um cruel assassino chamado Barrabás. Coloca Jesus completamente dilacerado, com aquela coroa de espinhos sobre a cabeça sangrando, e coloca Barrabás do outro lado, e olha para o povo que um dia viu ele fazer os milagres, que um dia viu ele pregar a palavra, e diz assim: olha, é costume de vocês soltar um por ocasião da Páscoa. Eu tenho aqui dois: Jesus de Nazaré, aqueles que vocês dizem ser o rei dos judeus, e Barrabás, o assassino. Quem vocês querem que eu solte? E o povo em uma só voz gritava: solta-nos a Barrabás, solta-nos a Barrabás, solta-nos a Barrabás. Oh. E a este Jesus o que eu faço? E eles gritavam a ele: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos pega uma bacia com água, coloca a bacia com água na frente dele e lava as mãos. É para crucificar? Vou lavar minhas mãos. O sangue dele seja sobre vocês. Lava as mãos. Pode crucificar. E colocam uma pesada cruz sobre as suas costas. Dizem os historiadores que esta cruz tinha 140 quilos. E ele começa a carregar essa cruz por uma via chamada Via Dolorosa. Ele vai levando a cruz. Ele está com febre, ele está com gangrena, o seu corpo está dilacerado. Ele é um ser humano como eu sou. Depois de tanto espancamento, de tanto sangue perdido, ele já não tem mais forças. Ele cai a primeira vez, e a cada passo que ele dá, ele leva uma chicotada. Decidem crucificar com ele dois bandidos, um à direita e um à esquerda. Cada passo que ele dá, ele leva uma chicotada. Ele cai a segunda vez. Então chamam um homem chamado Simão, dão a cruz de Cristo para Simão. Simão levanta o corpo dele juntamente com a cruz, e ele é levado a um monte chamado Gólgota. Os pregos tinham 15 centímetros de comprimento. 15 centímetros de comprimento. E foram colocados entre a mão e o antebraço. Eu vejo desenho de muitas cruzes aí, as imagens que as pessoas fazem, e eles fizeram um pedestal para Jesus colocar os pés em cima, para ficar mais confortável. Vocês acham que os soldados romanos estavam preocupados com pedestal? Os pés dele foram pregados na madeira, na cruz, um sobre o outro, com pregos de 15 centímetros. Feche os olhos. Suba comigo no Monte Gólgota. Veja seus braços pregados e seu corpo ensanguentado. Veja os soldados puxando os seus pés. E ouça o golpe do martelo sobre aquele prego sobre seus pés. Aramande basuriande cantaralabas.
Anagasurian Jomeni canta Rabassarabaserian de canta Labalabalarian de canta Ramanai. Aquela cruz não era dele, era minha. Arabandeixion de canta Rabassurian de canta Rabalabalarian de canta Ramanaia. Aquele chicote não era para ele, era para mim. Anagasuplicando Jomeni canta Rabas. Aquela cruz era de Barrabás, bandido cruel. Aquela cruz era da humanidade impenitente e pecadora, mas ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Um buraco, e eles levantam a cruz, e quando eles soltam a cruz no buraco, dá aquele soco, e o seu corpo fica suspenso, pregado na cruz. Os ladrões são crucificados ao lado dele. Obrigado pelo teu amor, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor Jesus. Obrigado porque este é o acesso a Deus. Obrigado porque o Senhor foi para aquele altar cordeiro para ser imolado. Obrigado, Senhor, porque não rejeitaste carregar tão pesada cruz. Obrigado, Senhor, porque não negaste, não fugiste, não correste, antes se entregaste e permitiste que furassem teus pés e tuas mãos, para que tu fostes colocado sobre o altar que é a cruz, e ali o teu sangue fosse espargido por amor deste pecador que hoje está aqui. Passavam por baixo da cruz, maniavam a cabeça, olhavam para ele, cuspiam nele e diziam: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti. Ele levanta a cabeça e olha para o céu e diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Tu que não consegue perdoar o seu irmão, Jesus Cristo pediu perdão por aqueles que o crucificaram, que chicotearam ele, que cuspiram nele, que escarneceram nele. Jesus teve misericórdia deles. Irmão, libera perdão nessa noite. Libera perdão nessa noite, que o poder de Deus vai fluir na sua vida. Libera perdão nessa noite. Não importa o que fizeram para ti, não importa as palavras que falaram contra ti, não importa as agressões que se levantaram contra ti. O importante é que você é discípulo de Cristo, aleluia! Ele já não tinha mais forças. Ele levanta os olhos para o céu e diz assim: Pai, está consumado. Eu paguei. Pai, estou pagando e quitando a dívida do Evandro Argenton. Estou pagando e quitando a dívida daquele irmão na casa de Deus. Estou pagando e quitando a dívida daquela adolescente. Estou pagando e quitando a dívida do pastor Luiz. Pai, está pago, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu.
suriande cantaramana. Ele fez tudo isso por amor de você. E o que tu vai fazer se você negligenciar esse amor? Se você não aceitar esse amor? Se você não aceitar esse sacrifício? Se você não se condicionar a esse perdão? O que você vai fazer se você não reconhecer que Ele te amou, te amou, te amou, te amou, que entregou a sua própria vida com martírios cruéis e terríveis para que você tivesse salvação? José de Arimateia pediu, colocou numa sepultura entre ricos. Soldados romanos estavam à frente da sepultura. Onde esteve Jesus esses 3 dias que esteve na sepultura? A Bíblia diz: aquele que subiu aos mais altos céus é também aquele que desceu às maiores profundezas da terra. Nesses 3 dias, eu não tenho dúvida que ele foi lá no inferno, olhou para Satanás, esticou o dedo na cara do diabo e disse assim: está escrito que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. O diabo se curva, porque nós lemos na palavra de Deus, no versículo de número 9, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O diabo dobra os joelhos, ele esmaga a cabeça de Satanás, toma as chaves da morte e do inferno. Lá no livro de Apocalipse: em minhas mãos estão as chaves da morte e do inferno. E ele volta para o túmulo vencedor e ressuscita. Olha para os discípulos e diz: ide por todo o mundo e pregai as boas novas, o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se você não conhecia, agora você conhece. Se você não sabia quem Ele era, a sua história, de onde Ele veio, o que Ele fez e o que Ele passou por você, agora você sabe. Então eu digo nessa hora: tem alguém nessa noite que quer aceitar esse sacrifício, que quer reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que quer confessar o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador? Que levante a sua mão para o céu e que saia do lugar onde está sentado e venha até a frente, porque eu quero orar com você. Ele disse na sua palavra: vinde como estás. Ele disse mais na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde e de coração, e encontrareis descanso. Se você está sofrendo, se você está angustiado, se você está triste, se você está abatido, se existe um vazio dentro de você, existe sim uma saída. O perdão está sendo proclamado aqui nessa noite. Aceite Jesus agora. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Anamande brilhante candarabala basuriande candarabalas.
Anaga suplicando, araba suriande, candaramanai. Vem cá, meu irmão, vem aqui. Vem cá, vem aqui, fique junto aqui. Tem mais alguém que você está afastado dos caminhos do Senhor? Você quer reatar o laço, você quer renovar o pacto? Saia de onde você está agora e venha para cá em nome de Jesus, porque Ele está aqui nesse lugar. Ele olha para o teu coração, Ele olha para o teu coração, Ele te olha, te vê e te diz: venha, filho meu, venha, venha, foi por você que eu derramei o meu sangue. Aleluia. Repita em alta voz comigo, diga: Senhor Jesus, nesta hora eu entrego a minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que tu és o Filho de Deus e que naquela cruz tu me compraste, tu me lavaste, tu redimiste-me os meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e sele com o teu sangue para o grande dia da tua vinda. Obreiros, por favor, recebam eles aqui, dê um abraço neles. Pastor Luiz, desce ali, dá um abraço neles, Pastor Luiz. Receba eles com carinhos. Isso, irmã. Vá ali, os cumprimente, os abençoe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Existe uma grande festa no céu. Existe uma grande festa no céu. Oh Deus, obrigado por estas almas, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Seja louvado o teu nome por toda a terra, Pai. Aleluia. Você acabou de ouvir uma pregação com o pastor Evandro Argenton. Contatos pelo telefone 47 3342 3640 ou pelo celular 47 9910 4545. MSN evandro.reporter@hotmail.com.